Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a atenção de todos vocês. Eu vou apresentar para vocês hoje o portfólio de soluções profissionais da Radwin, e para que a gente possa ter um entendimento dos principais nichos de aplicação onde a gente costuma utilizar os nossos produtos e entender de uma forma bastante resumida qual é esse portfólio que a gente coloca à disposição de vocês, seja como integradores, como provedores de serviço ou como clientes finais. É um portfólio bastante simples no entendimento, mas à medida que a gente for avançando na apresentação, eu espero que a gente consiga entender exatamente onde estão os diferenciais e o que torna esse portfólio tão especial. É um portfólio que se iniciou com uma família de produtos ponto a ponto, da mesma forma como as soluções que eu vou mostrar em seguida, o multiponto e a mobilidade, são produtos que cobrem uma faixa ampla de frequência. Então, por exemplo, a família dos nossos ponto a pontos, eles trabalham desde 4.9 até 5.8, cobrindo as canalizações permitidas pela Anatel num único equipamento, que nos traz uma flexibilidade muito grande, né, de configuração e ajuste para aplicações no dia a dia. Então, a primeira família de produtos é a linha chamada Radwin 2000, que são os produtos de ponto a ponto. Em seguida, existe o portfólio de multiponto, né, a família Radwin 5000. Esse portfólio do 5000, pessoal, eu pessoalmente gosto de enxergar a plataforma do multiponto como uma derivação do ponto a ponto, porque ele tem uma característica bastante peculiar e diferente de todas as soluções que a gente encontra aí no dia a dia. Na verdade, a performance, o tipo de configuração que a gente implementa na interface aérea da linha 5000 é uma interface muito parecida com o ponto a ponto. Quando eu pego um sistema de multiponto, onde eu vou habilitar aí vários clientes para dar o serviço para cada um deles, a gente tem a capacidade de amarrar os canais de dados, né, os time slots, com cada cliente, de forma que esse canal fique específico para cada um desses clientes. Na prática, é a mesma performance de um enlace ponto a ponto. Eu consigo garantir a capacidade, eu consigo garantir a latência e eu consigo garantir o SLA. Então, na prática, eu consigo fazer num ambiente de multiponto, que a rigor é mais econômico que um ponto a ponto quando eu tenho o compartilhamento de vários clientes, mas com uma performance onde você consegue instalar aí um enlace full duplex e garantir qualquer nível de atendimento. Então, é uma plataforma multiponto com uma característica de performance muito próxima do que você vê na linha do ponto a ponto. O terceiro grupo de produtos que eu vou apresentar para vocês hoje é a plataforma de mobilidade. Ela é conceitualmente muito próxima da plataforma de multiponto, então tem todas as características que eu ressaltei para vocês, mas ela permite um deslocamento da unidade de cliente a altas taxas de deslocamento. Então, o que eu estou dizendo, essa é uma plataforma de uma aplicação muito frequente em sistemas de trens, de metrôs, ou de outros veículos. Ele suporta velocidades de até 250 km por hora em deslocamento e eu consigo entregar taxas de até 100 megabits por segundo. Os rádios atingem um raio de até 10 km. Então, é uma aplicação bastante específica para casos onde eu precise, onde eu tenha esse deslocamento. O trem, o metrô, o VLT, o BRT são os casos clássicos onde a gente aplica esse tipo de solução, mas ela serve para embarcação, serve para veículos. E no finalzinho da minha apresentação, o último material que eu vou apresentar para vocês é um vídeo de uma aplicação muito bacana dessa solução de mobilidade num ambiente bastante desafiador. Ele vai dar uma ideia para a gente o que a gente consegue fazer com esse tipo de solução. Dando suporte a todos esses três produtos, né, que estão, na verdade, eles são simples, tem o ponto a ponto, o multiponto, que é uma derivação do ponto a ponto, e a mobilidade, que seria um multiponto com deslocamento. Eu tenho uma plataforma bastante sofisticada de predição de enlaces, tanto para o ponto a ponto, como para o multiponto e para a mobilidade, a ferramenta aí do parceiro, do integrador, para desenvolver os projetos. E eu tenho uma plataforma de gerência que vai gerenciar, cuidar no dia a dia, depois dos equipamentos instalados, alarmes, traps, toda a parte aí de gestão dos ativos de rede. A Radwin é uma empresa que tem presença em mais de 150 países, 18 escritórios no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente tem um escritório aqui
em São Paulo, no bairro do Paraíso, e uma fábrica no estado de Minas Gerais, em Santa Rita do Sapucaí. Então, grande parte dos nossos produtos hoje já é fabricado no Brasil, e com isso vem toda a questão de incentivos de preço, cartão BNDES, facilidade de aquisição, os tempos de entrega bastante reduzidos, a questão de suporte e RMA também feitos no Brasil, que são diretamente relacionados com essa iniciativa da produção local. A Radwin é uma empresa que foca muito em mercados verticais. O nosso discurso, já aproveito para convidá-los para nos visitar no estande da Abranet, o discurso muito focado em mercados verticais em alguns segmentos, né? Provedores ESPs ou ISPs, o ESP é um termo que a gente usa aí para o provedor um pouquinho de maior porte, principalmente que esteja buscando uma rede de backbone sólida ou um atendimento de clientes corporativos onde você precisa entregar SLA, enlaces full duplex com garantias de performance. Esse é o nosso cliente típico no segmento de provedor de internet. E além aí os rádios Radwin 2000 aí, que são vastamente utilizados pelos provedores. Cidades digitais, segurança pública, vídeo monitoramento. A gente entendendo o que eu comentei com vocês da performance do multiponto, onde eu consigo garantir capacidade, e além disso eu jogo mais de 90% dessa capacidade no sentido do uplink, ou seja, do cliente para as torres. Pensando num vídeo monitoramento é uma solução ideal, porque eu consigo ter o tráfego jogado no sentido onde eu preciso, com a garantia de performance para cada uma das câmeras, para cada um dos seus clientes. Então é uma solução aí de performance extremamente elevada para a questão do vídeo monitoramento. Transportes, eu já comentei, a nossa plataforma de mobilidade, trens, metrôs. O primeiro sistema que a gente vai instalar aqui em larga escala em São Paulo, a linha 17 do metrô, que é o monotrilho, ele usa soluções Fiber in Motion da Radwin. A gente tem um produto bastante específico para operadoras, é um ponto de acesso com 3 funções, está demonstrado no stand. Ele tem um backbone para ligar num ponto a ponto ou no multiponto, padrão Radwin, ou seja, eu consigo estabelecer um enlace de dezenas de quilômetros e conectar essa rádio base, esse ponto de acesso. Ele tem um cliente, um ponto de acesso 3G para gerar uma nuvem de 3G conectado ao backbone da operadora, e um outro ponto de acesso em Wi-Fi. Então é um radinho bastante diminuto, bastante econômico, que faz as 3 funções. Ele já tem o backbone para ligar esse ponto remoto com o teu backbone, ele abre um Wi-Fi e ele abre um 3G. A gente tem usado isso bastante nas operadoras, principalmente para ambientes rurais. Tem vários casos também já implementados aqui no Brasil em conexão desse equipamento com infraestrutura satelital. Então, eu baixo um enlace de satélite, coloco esse equipamento na ponta, né, e estou gerando automaticamente um 3G, estou gerando um Wi-Fi para a conectividade de um vilarejo, por exemplo, que não esteja servido com o 3G. É uma solução muito legal. E aí outros mercados verticais, utilities, oil and gas, são outros verticais que a gente trabalha. Então a mensagem, eu vou voltar nesse slide, mesmo discurso de outra forma, os 3 produtos, ponto a ponto, multiponto e a questão da mobilidade, atendendo a vários aplicativos, e é o que está mostrado aí embaixo. E o que eu vou pegar para vocês a partir de então é cada um desses principais nichos onde a gente trabalha e descrever um pouquinho como que a gente faz essa utilização. Esse é um cenário de solução integrada. A gente pegou aqui a cidade digital, vídeo monitoramento, para juntar os 3 elementos. Acho que dá para ver uma linha vermelha mais grossa, é o conceito de eu pegar o backbone montando o Radwin 2000. Eu vou montar os backbones de conectividade entre torres, entre radiobases, para montar a minha espinha dorsal. A linha tracejada um pouquinho mais clara, ela mostra aí a conectividade multiponto. Eu tenho uma rádio base, 360 graus, normalmente composta de 4 setores. A capacidade dos nossos pontos de acesso hoje é de 250 megabits por segundo. 4 pontos de acesso vão entregar aí 1 gigabit por segundo de capacidade. Convido-os a nos visitar terça, quarta e quinta no estande da Abranet para conhecer a evolução desse portfólio. A gente está falando aí de triplicar ou quadruplicar a capacidade dos pontos de acesso.
E eu vou utilizar essa conectividade de multiponto para conectar câmeras, para conectar postos de saúde, escolas, delegacias, hospitais, prédios municipais. Eu estou montando aí a chamada última milha, né, utilizando o multiponto para distribuição. E o que tem aí de ingrediente adicional, a gente vê a viatura de polícia conectada usando essa solução do Fiber in Motion, que é uma solução de mobilidade. A ideia aqui é utilizar nessa mesma área de cobertura onde eu tenho o ponto a ponto, onde eu tenho o multiponto, eu vou instalar uma infraestrutura que vai me prover a cobertura para ter o deslocamento. Então eu tenho acesso a essa viatura, posso pensar em ambulâncias, posso pensar em qualquer tipo aí de veículo que precise de conectividade, enviando ou recebendo vídeo de alta resolução em tempo real, com a característica, pessoal, que a gente está falando de redes privativas missão crítica, né? Não são redes compartilhadas, onde você tenha um evento, uma catástrofe, e se você não tem uma rede própria, você vai estar competindo com recursos que na hora do incidente não vão estar disponíveis. Então a ideia é a gente desenvolver uma rede proprietária privada missão crítica. Um outro exemplo de cidade digital, pensando em segurança pública, o que a gente está trazendo nesse slide é a interconexão de câmeras e torres de sistemas de rádio bidirecional, né, os rádios PTT de comunicação das polícias, das forças de segurança. Eu consigo levar, através dos backbones da Radwin, conectividade IP, e eu consigo levar enlaces Ethernet nativos no mesmo equipamento. Então eu consigo juntar sistemas puramente IP com sistemas legados que requeram o uso de enlaces E1. O portfólio de mobilidade, o nome que a Radwin usa é o Fiber in Motion, exatamente para puxar essa ideia da sensação que você tem de como se fosse uma capacidade de fibra em deslocamento. É um nome aí bastante sugestivo. Os principais segmentos onde a gente utiliza esse portfólio, o trem e metrô, já comentei com vocês, talvez seja o mais natural, é o mais óbvio, mas tem uma outra série de aplicações onde a gente pode utilizar o portfólio do Fiber in Motion. A parte de embarcações, por exemplo, você pegar um ambiente marítimo, montar um raio aí de 10 quilômetros e conectar todos os navios que chegam no porto, saiam do porto em torno de plataformas e consigam ter essa capacidade em deslocamento com handoffs aí menores de 50 milissegundos, pensando em toda essa flutuação que você tem, o drifting aí dos navios, sem perder nenhum tipo de informação. Dentro de aeroportos também é uma aplicação bastante interessante, pessoal. Mesmo que eu coloquei para vocês que são 3 portfólios, ponto a ponto, multiponto e a mobilidade na prática é um multiponto com uma interface aérea especial que permite essa mágica aí de você ter o deslocamento em altas velocidades. Esse sistema da mobilidade, obviamente, suporta clientes estáticos. Então, eu posso pensar no ambiente de um aeroporto, montar poucos setores, lembrando que, de novo, o raio de cobertura é de até 10 quilômetros, aí pega o aeroporto, até sai da área de cobertura do aeroporto. Então, com 2, 3 pontos de acesso, eu cubro toda a região que eu preciso. Eu posso ter clientes fixos, câmeras de vídeo monitoramento colocadas aí ao redor da área do aeroporto, e eu posso ter, dentro das viaturas que o necessitem, ambulâncias, bombeiro, naqueles caminhões que fazem o carregamento de combustível no avião para fins de tarifação. Isso é uma aplicação, talvez fora do Brasil, mas as mais frequentes para essa solução do Fiber in Motion é você ter um meio infalível, vamos colocar assim, de garantir que quando o avião faz o abastecimento, ele consegue mandar a bilhetagem e receber o ok do pagamento em tempo real. Isso é um problema que a gente, como usuário, não percebe, mas acontece no dia a dia. Então, aqui alguns outros exemplos, né? A gente vai ter aqui em São Paulo, breve, então, vai poder utilizar, vivenciar essa solução do Fiber in Motion já na linha 17. Um caso aí de muito sucesso da Radwin, está disponível para vocês pesquisarem aí no YouTube, por exemplo, é o metrô de Moscou. É uma rede de 300 quilômetros em túnel. O monotrilho vai ser outdoor. Você vai falar, outdoor funciona. Tá bom, a gente tem um em túnel funcionando 300 quilômetros de túnel,
é uma das maiores redes de metrô, são 16,5, acho que milhões de passageiros por dia, e esse sistema da Radwin está sendo usado para prover serviço de Wi-Fi para os passageiros do metrô. Então, esse acho que é o maior caso de aplicação que a gente tem hoje do portfólio no mundo. A questão de plataformas a gente já discutiu. Um outro cenário, pessoal, que está bastante em moda, e a Radwin é uma das empresas que participou dos eventos da Copa do Mundo, esses caminhões de comando e controle, que hoje estão até aí na plataforma política com um dos candidatos, que vai estender, tal, aqueles caminhões que foram para cada localidade onde houve jogos da Copa, estão conectados para essa questão da mobilidade usando a solução multiponto da Radwin. Qual que é o conceito que a gente está desenvolvendo aqui nesse slide? Lembram daquele primeiro que eu mostrei da cidade digital? Tem os ponto a pontos ligando as radiobases, eu crio uma nuvem, ponho câmeras. O que tem de diferente aqui é a questão da portabilidade, deixar essa solução nomádica. A gente utilizar um caminhão com mastro telescópico que, de repente, em questão de poucos minutos, eu levanto uma pequena torre, monto uma radiobase e eu passo a ter todo esse ambiente. Inclusive a questão da mobilidade. Então, eu posso ter essas viaturas, as ambulâncias, ao redor de um estádio de futebol, de um carnaval, pensando na questão de segurança pública, de uma manifestação, do evento, de uma operação tática, de uma polícia ou força nacional, eu consigo montar essa aplicação aí em poucos minutos e ter todo esse benefício do vídeo em alta qualidade, em altas taxas. De novo, eu consigo chegar até 100 megabits por segundo, em velocidades de até 250 km por hora. Então, é uma aplicação bastante interessante para a gente utilizar em ambientes nômades. Acesso à última milha, esse seria talvez aqui o caso clássico do provedor de internet, né, que é o dia a dia do provedor, atender aí residências, clientes corporativos. E o grande nicho onde a gente tem tido aí o maior sucesso é oferecer para o provedor a capacidade de oferecer planos de alta capacidade com SLA garantido, planos full duplex, onde eu consigo fazer eles totalmente assimétricos ou simétricos, com garantia de capacidade, latência e performance. Esse aí seria o grande sweet spot da gente trabalhar no ambiente junto com o provedor de internet. Existe um outro grupo de aplicação, pessoal, que eu vou desenvolver um pouquinho com vocês. Ele não está capturado aqui no slide, que ele faz parte dos produtos que a gente está lançando na feira, que são aplicações para ambientes sem visada direta, completamente obstruído. Um dos grandes avanços da Radwin, onde a gente tem tido hoje, acho que uma grande aceitação, principalmente das grandes operadoras, é essa solução que a gente chama aí de backhaul para small cells. A ideia é utilizar esse mesmo ambiente do multiponto, a linha 5000, onde eu consigo ter toda essa questão da performance, em ambientes onde eu tenho zero de visada. Isso está sendo muito usado para o posicionamento das small cells em 4G. O grande desafio das operadoras hoje é chegar num centro de cidade, urbano, e precisa posicionar uma radiobase, uma small cell, para cobrir uma determinada área. E não vai conseguir botar um micro-onda porque não vai ter visada direta, a fibra provavelmente não vai estar chegando naquele ponto onde o engenheiro de RF disse que tem que ficar a radiobase de 4G. E a solução da Radwin funciona exatamente nesse tipo de ambiente. Ele tem uma tecnologia bastante sofisticada, essa família dos 5000, onde eu consigo fazer por reflexões a chegada nesse cliente, principalmente no ambiente urbano, sem visada e com muitos prédios ao redor. Então, a gente tem usado isso com muito sucesso para resolver esse problema de conectividade no ambiente urbano. O grande apelo, onde a gente tem tido a maior adoção, é com as grandes operadoras para o backhaul do small cell, mas a gente pode usar a mesma solução para pensar, então, se eu precisar botar uma câmera de vídeo monitoramento num local onde eu tenho o desafio de visadas no ambiente urbano, eu posso lançar mão dessa solução? Obviamente que sim. Então, ela é bastante flexível para esse tipo de aplicação.
E nesse tipo de ambiente, a gente está falando de pontos de acesso que vão ter capacidades de até 700 megabits por segundo. Por ponto de acesso, de altíssima capacidade. Eu posso usar isso aí, obviamente, compartilhado com vários clientes. A aplicação do Smart Cell é o gancho, mas a gente pode usar de novo para vídeo monitoramento ou para conectar prédios ou um cliente corporativo que tradicionalmente você não teria uma saída para fazê-lo. Muito bom. Pessoal, sem judiar muito, para a gente só dar uma olhada, eu tentei resumir ao máximo a informação técnica, um slide por portfólio, para a gente entender onde que está posicionado hoje o portfólio da Radwin. O portfólio de ponto a ponto, são 4 modelos, a família A, B, C e o C+. 2 dessas famílias já estão fabricadas aqui no Brasil, a família B e a família C, então eu vou botar o foco nessas 2. A família C é um produto que a gente já compra ele de fábrica com a capacidade de 200 megabits por segundo de capacidade. A família B, ele sai com 50 e eu levo isso por upgrade de software a até 200. Eu posso fazer esse investimento num segundo momento, não precisa ser de imediato. Esses 2 produtos já fabricados no Brasil com cartão BNDES, né, condições aí bastante atrativas de aquisição. Rádios faixa ampla de 4.9 até 5.8, cobrindo aí o espectro de 4.9, 5.4 e 5.8. Principais diferenciais, essa questão que eu estava comentando com vocês, da capacidade de trabalhar com visada completamente obstruída, essa questão da performance aí em N-Loss, sincronização GPS TDD, tanto para o ponto a ponto como o multiponto. A Radwin consegue juntar e puxar essa sincronização de todas as soluções, seja multiponto, seja ponto a ponto, seja a mobilidade, numa mesma referência de sincronismo, eliminando as interferências dentro desse ambiente de torre. Os rádios multibanda eu comentei com vocês, longas distâncias, aí passando de uma centena de quilômetros, nativo para transporte de E1s, isso ainda é bastante comum, a necessidade da gente precisar levar IP e E1s ao mesmo tempo, então eu consigo levar, dependendo do portfólio, até 16 enlaces E1s nativos. No rádio não licenciado, Radwin 2000, a gente consegue também implementar redundância 1+1. Posso levar enlaces paralelos ou fechar uma topologia em anel para redundância de rede, né? E todos os equipamentos da família ponto a ponto, e já se estende também para o multiponto e mobilidade, todos, sem exceção, são produtos IP67. Na família do multiponto 5000, né, o nosso produto 5000 Fiber Class, são 3 modelos de rádio base, com 25, com 50 e 250 megabits de capacidade por equipamento. E vocês vão conhecer lá amanhã o lançamento que a gente vai fazer aqui na feira. Produtos faixa ampla, de novo, 4.9, 5.4 e 5.8. Do ponto de vista dos clientes, eu tenho aí uma granularidade bastante interessante. Clientes do multiponto começando com 5 megabits por segundo e eu faço upgrade para 10, para 25 ou para 50. E um segundo modelo que já tem uma antena maior de 23 dB, é uma antena já compatível com ganhos de ponto a ponto, com capacidade de 50 mega e upgrade para 100. Né? Esse equipamento de 50 ou 100 megabits por segundo tem uma capacidade de alcance de até 40 quilômetros, né? São distâncias compatíveis com enlace de ponto a ponto. E o que eu estou apresentando para vocês é uma solução de multiponto. Os grandes diferenciais da família 5000, né? Que está até em negrito, SLA garantido, pessoal. Aquela ideia, aquele conceito que nos permite associar um canal para cada cliente. Com isso, eu tenho uma performance garantida, capacidade e latência para cada um dos clientes, e são performances independentes para cada cliente. Se eu tiver algum problema de performance em um equipamento, um cliente, aumentou o nível de interferência, mudou, ou ele perdeu o alinhamento, se aconteceu algo drástico, somente aqueles canais são afetados. O restante da radiobase permanece com a mesma capacidade. Eu consigo isolar, do ponto de vista de RF, a performance de cada equipamento. A ideia aí da performance sem visada direta, vamos lembrar do caso que eu comentei com vocês. Então,
do backhaul de small cell, ambiente urbano com bastante obstrução com edifícios, é o melhor cenário para a gente trabalhar. Longo alcance, até 40 km, e rádios aí com IP67 no multiponto, tanto as bases como todos os clientes. E, finalmente, o último equipamento do portfólio que eu vou apresentar para vocês é a família Fiber in Motion, que faz o deslocamento, né? Do ponto de vista de topologia, as radiobases são multiponto, com capacidades na radiobase de 100 ou 200 MB, dependendo de como a gente configura a radiobase. 2 modelos de cliente, um com 50 e outro com 100 MB. Cobertura de um raio de até 10 km de distância, velocidades de até 250 km por hora. Essa ideia do fast handover, o que é? Você pega uma estrada, pega uma linha de trem, por exemplo, né, que eu tenho várias bases instaladas ao redor do deslocamento, o trem vai passando de uma radiobase para outra, né? O tempo de conexão de chaveamento passando de uma para outra é menor que 50 milissegundos, né? Atende aí os estándares do mundo ferroviário para, inclusive, vídeo e comunicação de voz. É um tempo extremamente pequeno. Do ponto de vista de equipamento, um dos equipamentos é chamado de VMU, é um módulo embarcável. Ele é muito bacana, ele é o que está instalado dentro dessa caminhonete aqui. A ideia, vocês veem em cima dela, nas extremidades, 2 anteninhas Omni, que vão dar conectividade, e dentro dela eu tenho um rádio embarcado. Qual que é? Esse rádio aqui. O rádio embarcado também tem múltiplas funções. A primeira, um cliente para se conectar com a radiobase da mobilidade, ele que vai linkar esse deslocamento aí dos 250 km por hora até 10 km. Ele tem também um ponto de acesso Wi-Fi para gerar uma nuvem de Wi-Fi ao redor da viatura, para você ter um tablet robustecido, um smartphone robustecido, para enviar e receber informações de maneira sem fio. E ele tem um GPS também para rastreamento da unidade. Então, é um equipamento bastante flexível, se a gente pensar, então, ele dentro dessa viatura, quais são as funções que ele está trazendo para a gente. E, para fechar a apresentação, eu tenho esse pequeno vídeo que mostra a aplicação do Fiber in Motion no ambiente real. Só não sei o volume do áudio, se vai estar alto, peço para o pessoal do áudio aí se preparar se estiver muito alto. The Rallycross racetrack in Poland is home to the prestigious Rallycross Cup race. An avid crowd loyally follows this race every year. This year, thanks to Radwin, people could watch the Cross Cup race live on their computer screens, tablets, and smartphones. Delivering wireless broadband on the move, Radwin's Fiber in Motion mobility solution was used in the Rallycross Cup race to transmit live video from race cars, racing at speeds of 160 kilometers per hour and beyond. The high-definition video from the race cars was broadcast in real time on the Rallycross website for fans' viewing pleasure. Radwin's Fiber in Motion mobility solution consists of high-capacity mobile units, which are mounted on vehicles. Mobile units transmit to powerful base stations that can be deployed as far as 10 kilometers apart. Boosting broadband connectivity for vehicles in motion, Fiber in Motion enables a range of real-time applications for vehicles, vessels, and trains on the move. So if you're looking for the ultimate wireless broadband in motion solution, look no further. Muito legal. Pessoal, então vocês viram aí no vídeo, rapidamente, a torre com o ponto de acesso e 2 anteninhas. Aquilo é tudo para montar a infraestrutura para você ter uma aplicação aí bastante não convencional de ter o vídeo sendo gerado de dentro de veículos aí em alta velocidade. Seria uma aplicação bastante fácil de ser implementada, né, de um custo bastante competitivo para esse tipo de aplicação. Esse é o resumo, então, para a gente não esquecer o que a Radwin aporta para vocês, ponto a ponto, multiponto, a mobilidade, uma ferramenta bastante avançada para fazer as predições, inclusive, desse tipo de aplicação e um sistema de gerenciamento das soluções. Pessoal, meus dados de contato estão aí, estendo o convite para nos visitar aí dentro do stand da Abranet, estou à disposição de vocês para perguntas aí durante todo o evento. Tá bom? Um abraço a todos e obrigado pela atenção.